A paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês perceberam que hoje eu estou diferente de ontem? Hoje eu estou mais assembleiana, mais brasileira. Por quê? Daniel Berg e Guna Vingre já estão aonde? No Brasil. Eles vieram fazer o que aqui no Brasil? Qual foi a missão que eles embarcaram lá no navio para cumprir aqui no Brasil? Vocês lembram? Não? Então, nós vamos recapitular a história que a gente contou ontem. E aí, a gente vai iniciar a história de hoje. Amém? Nós estamos contando a história de Daniel Berg. Vocês podem repetir o nome dele para mim, por favor? Daniel. Isso. Ele nasceu na Suécia. Onde foi que ele nasceu? Na Suécia. Em uma cidade muito pequena chamada Vargum. Como é o nome da cidade? Isso. E ele nasceu nessa cidade, na Suécia, em uma casa muito simples, em um lugar muito frio, né? Que eu falei ontem, muito frio, cheio de madeiras e lagos e árvores. Mas esse menino cresceu, não é verdade? E quando ele cresceu, na Suécia, teve uma grande crise, onde não havia oportunidade de emprego, onde não tinha possibilidade de trabalhar. Só que o pai de Daniel, desde cedo, ensinou ele a trabalhar trabalhos braçais, pesados. E ele ensinou o Daniel Berg a trabalhar na fundição. Você sabe o que é fundição? Então, ele sai da Suécia e vai trabalhar nos Estados Unidos como fundidor ou caldeireiro, que trabalha derretendo metais pesados como ferro, ouro e prata. Então, ele trabalhava nesse local muito quente, cheio de fogo. E aí, ele foi trabalhar. Mas ele não sabia que a mão de Deus também estava trabalhando na vida dele, não é verdade? Então, nos Estados Unidos, ele começou a conhecer outros povos. Ele era batista, vocês lembram? Que na Suécia os pais dele aceitaram a Jesus. E com 15 anos ele também foi batizado nas águas e aceitou a Jesus, sendo que um batista. Só que ele ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. Ele ainda não tinha experimentado o avivamento. Eu vou contar agora. Sem spoiler. Aí, pronto. Ele foi trabalhar nos Estados Unidos. E depois de 4 anos trabalhando e se formando como fundidor, ele volta para onde? Para a Suécia novamente. E lá, ele lembra e ouve a história de um amigo muito conhecido. O nome desse amigo é Leo Petrus. Como é o nome do amigo dele? Leo Petrus. Ixi, vocês estão chique falando sueco, gente, olha. E aí, ele conheceu esse amigo dele, e o amigo dele falou: Daniel, aqui na Suécia está acontecendo um grande avivamento. Eu fui batizado no Espírito Santo. Todo mundo aqui está sendo cheio. Aí sabe o que foi que Daniel fez? Disse o quê? Avivamento? O que é isso? Eu ainda não ouvia falar sobre isso. E aí ele voltou para os Estados Unidos de novo, com a convicção: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu também quero ser batizado. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai para uma cidade chamada Chicago. Como é o nome da cidade? Chicago. E lá está tendo uma conferência pentecostal. Um monte de gente pentecostal reunido. E aí, nessa conferência, ele recebe também o batismo no Espírito Santo. Ainda nessa conferência, ele conhece o grande amigo de viagem, Guna Vingre. Como é o nome do outro amigo dele? Guna Vingre. E aí eles começam a conversar, a falar sobre as missões.
Eles começam a contar como era a vida deles, o sonho que eles tinham. E de repente, eles estão orando. E o Senhor usa um homem muito usado para falar com eles, dizendo para eles: olha, Daniel, Berg e Gunavingre, vocês irão para o... Como é o nome do lugar? Não, ele fala um nome específico. Vocês vão para o Pará. E aí ele ficou: o quê? Onde é o Pará? O que é o Pará? Pará, eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí o que é que acontece? Eles vão na biblioteca, procuram um mapa mundi e começam a procurar. Oh, meu Deus, Pará, Pará. E aí eles vão procurando. Aí de repente eles encontram, bem aqui, olha, Pará, Belém do Pará. Aí, sabe o que foi que Deus disse? Vocês irão para o Pará. Eita, vocês iriam se alguém chegasse para vocês dizendo assim: olha, tu vai para Santa Inês, lá no interior. Tu vai lá para a aldeia. Vocês iriam? Vocês vão lá para o interior, Brejo das Flores. Vocês iriam? Aí eles decidiram: não, nós vamos, porque quem falou foi Deus. E se Deus falou, vai se cumprir. E aí eles começam a criar dentro deles o desejo: nós vamos para o Pará, nós vamos para o Pará. E a igreja se juntou e começaram a programar e a ofertar na vida deles. Aí a igreja começou a ofertar, e a oferta deu para que ele chegasse até uma cidade chamada Nova York. Eles pegaram um navio e foram até Nova York. Mas de lá não deu para ir para lugar nenhum. O dinheiro acabou. E agora, sem dinheiro, tem como viajar? Mas Deus, que chama, Ele sustenta. E se Deus estava no comando da história dele desde o início, também continuaria. Então, um homem, amigo de Gunavingre, na noite anterior estava orando e Deus falou com ele: olha, você vai ofertar na vida dele essa quantia. Será quantos reais era? Será reais? Será réis? Será se era dólar? O que era? Será o que era? Não sei. Aí ele pegou um envelopezinho, colocou a quantia e disse: eu vou enviar pelo correio para ele. Mas só que ele não sabia que Deus já tinha planejado um encontro. Ainda em Nova York, andando pelas ruas, ele encontra Gunavingre e diz: Gunavingre, que bom que eu te encontrei. Eu tenho algo de Deus para ti. Aí ele pega o envelope e dá para ele. Quando Gunavingre abre o envelope, tem uma oferta missionária. $90. Vocês sabiam que a passagem exata para os dois chegarem ao Brasil era $90? Eles precisavam exatamente de $90 e Deus providenciou. E aí depois eles pegaram o navio e vieram para onde? Para o Brasil. Especificamente qual a cidade? Belém do Pará. Eles pegaram o navio Clement e vieram navegando pelo Oceano Atlântico. Quem aqui já viajou de navio? Meu Deus, que chique! Eu nunca naveguei de navio. Aí ele veio pelo oceano, naquelas grandes ondas. Sabe quantos dias de viagem? 14 dias. Vocês aguentariam passar 14 dias dentro de um navio, sentindo enjoo, e ele balançava, e ele ia para um lado e para o outro, com tempestade? Vocês aguentariam? Mas sabe por que eles aguentaram? Porque Deus tinha um propósito, e eles tinham uma missão muito importante. Então eles chegaram no Brasil no dia 19 de novembro de 1910. Eles embarcaram no dia 5 de novembro de 1910, lá no porto de Nova York, e chegaram ao Brasil, em Belém, no dia 19 de novembro
de 1910. Aí eles chegaram no Brasil, né? E para completar a missão, eles precisavam seguir aquilo que o Senhor tinha colocado no coração deles. Daniel Berg e Gunnar Wingre não sabiam falar português. Sabe qual era a língua deles? Sueco. Eles não falavam português e nem entendiam nada em português. A única palavra que eles conheciam em português era o nome Pará. Só isso. Eu tenho que ir para o Pará, não sei qual é a língua, como eles falam, mas eu vou. E eles obedeceram a voz de Deus e vieram. Quando eles chegaram aqui, um irmão chamado Raimundo Nobre, que era da Igreja Batista de Belém, os recebeu, os hospedou lá no porão da sua casa e deu a eles a oportunidade de passar uns dias ali. Só que eles vieram para uma missão, mas a missão não começaria desde já. Eles precisavam trabalhar, precisavam aprender a língua, eles precisavam fazer grandes coisas. Aí, vamos lá. Vocês lembram que ele era fundidor lá nos Estados Unidos? Quando ele chega no Brasil, ele recebe a oportunidade para trabalhar em um porto, que era chamado Porto of Pará. E ele trabalha lá como fundidor. Ele ganhava aproximadamente 12 mil reais por mês. E sabe o que foi que ele fazia? Ele pagava um professor particular para ensinar Gunnar Wingre a ler em português. Aí ele passava o dia trabalhando na fábrica de fundição e à noite, quando ele chegava, Gunnar Wingre ensinava aquilo que ele tinha aprendido durante o dia. E assim eles iam seguindo os dias e os meses. Aí depois que ele já estava aprendendo a língua portuguesa, ele começou a criar estratégias para anunciar o Evangelho. Ele precisava anunciar o Evangelho do Senhor em todos os lugares. Sabe qual eram os lugares mais perto? Eram os trilhos, porque na época tinha muito trem. E os navios e também os barcos, porque no Pará é uma área ribeirinha, onde tem o rio Amazonas. E aí ele começou a pregar. Nos trilhos, ele andava quilômetros anunciando a palavra do Senhor. E sabe qual foi as palavras que ele aprendeu em português? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza e Jesus Cristo cura. Então ele ia falando, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus salva. E ele ia nos trilhos. E aí chegou o momento de ele começar a ir e romper mais fronteiras. Então, vocês vão perceber aqui, a imagem está um pouquinho borrada, mas dá para ver, ele no barquinho, navegando pelos rios do Amazonas. E aí, ele foi para uma ilha chamada Ilha do Marajó. Vocês já ouviram falar? E lá na Ilha do Marajó, ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a falar de Jesus aos ribeirinhos, mas o caminho, gente, era muito difícil. Vocês já andaram de canoa? Não? É muito perigoso. Você tem que saber nadar, você tem que saber remar, você tem que saber muita coisa. Mas Daniel Berg ia pregar o Evangelho, ele ia na canoinha dele ali lá no rio. Imagine só, um rio cheio com várias árvores ao redor. E ele ali, olha, não tinha luz, não tinha nada. Ele ia na luz de lampião, lamparina, coisa que vocês nem lembram. Não existia agora, mas existia. Igual uma lanterninha. E ele ia de noite para chegar nos lugares mais longe para falar de Jesus. E sabe qual era a estratégia dele? Ele se aposentou do trabalho de fundição e ele começou a vender Bíblias, livros e folhetos. Aí, sabe qual era a estratégia dele? Ele saía nas ruas dizendo, olha, compre isso aqui, Henry. Compre isso aqui. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus salva. Olha, Jesus cura. Jesus te ama. E ele saía pregando para todo mundo, entregando um folhetinho. E
E aí ele ia sendo sustentado e a obra do Senhor também. Ele saía falando de Jesus para todo lugar e a igreja ia crescendo, a igreja do Senhor ia multiplicando e o evangelho ia se espalhando por todos os lugares. Só que, depois disso, o Senhor também ainda tinha um propósito muito grande: batizar pessoas com o Espírito Santo. Vocês sabiam que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal? Sabe por que nós somos chamados de pentecostais? Porque em Atos 2, quando narra a descida do Espírito Santo, fala lá que era o dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Penta, 50. Costes, dias. Pentecostes. Então, era simbolizando 50 dias após. E nesse dia foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles irmãos que estavam no cenáculo reunido. Então, eles acreditavam no Pentecostes. E, de repente, na casa de uma irmã chamada Celina Albuquerque, a igreja do Senhor estava reunida, orando, e na madrugada o Senhor batizou ela com o Espírito Santo e encheu ela de poder. E muitos que estavam ali se assustaram. Vocês já ouviram alguém falando em línguas? Em línguas estranhas na igreja? Cheio do poder? Vocês não se assustam? Eles se assustaram. Eles ficaram com medo e começou uma revolta muito grande. Mas o Senhor tinha um plano. E a partir daquela senhora, o Senhor incendiaria o Brasil inteiro. E naquele momento nascia a Assembleia de Deus no Brasil. Através da vida de um homem chamado Daniel Berg e Runa Vingre, o Senhor encheu aquela casa, encheu aquele estado e encheu o Brasil. E hoje chegou na porta da graça. Vocês são assembleianos, vocês são pentecostais, porque um homem disse sim ao chamado do Senhor. Um homem disse: eu vou sem medo, rompendo fronteiras, rompendo mares, rompendo todos os limites. Ele foi, anunciou o evangelho e ele chegou até vocês. Amém?